No aniversário da minha enteada, a ex-mulher do meu marido me acusou de estar tendo um romance, um caso, com o meu professor de dança. Vê se pode uma coisa dessa. Quando eu casei, meu marido já era separado, né? Já tinha uma filha. E essa ex dele não dava sossego. Segundo ela, é porque, assim, eu tenho uma filha também que é de outro casamento, que não é filha dele. Então, segundo ela, todo o inferno que ela fazia na nossa vida é porque o meu marido dava mais coisas para minha filha, que não é filha dele, do que para a filha dele de sangue. Só que isso não procede. Eu sabia muito bem que o inferno que ela fazia na nossa vida era pelo fato dela não ter superado ele, gente. Simples assim. A mulher, ela usava a filha para fazer intriga na nossa vida. Porque, graças a Deus, eu sempre tive uma boa relação com a filha dela, sabe? Mas, a princípio, a menina era muito nova. Ela não maldava as coisas. Então, a mãe dela falava as coisas dela dentro de casa para ela repetir aqui, para causar intriga. Por exemplo, a mãe dela falava lá assim, ai, seu pai falou que não me esqueceu. Aí, numa conversa assim aleatória, ela acabava me falando isso. E acabava fazendo a gente brigar. Então, era esse tipo de coisa. E, além disso, sempre teve também o fato de a mãe do meu esposo puxar saco pra ela. Porque, na cabeça da mãe do meu esposo, a pessoa que é nora é a do primeiro casamento e ponto final, independente do porquê o casamento acabou. Então, além de usar a filha, essa mulher mau caráter também usava a mãe do meu marido para poder interferir na minha vida. Dito isso, eu tratei de uma depressão por mais de 2 anos, uma depressão profunda. Tomava remédio, fazia de tudo. E aí, na época, a terapeuta que eu tava fazendo acompanhamento falou assim, por que você não tenta entrar numa aula de dança? Porque é muito bom, de repente pode te ajudar no seu tratamento, libera dopamina, né? Você interage com outras pessoas, a música também tem um efeito parará no cérebro. Falei assim, vou tentar, né? Era uma época que eu ainda não tinha muita força para as coisas, mas vou tentar. Pra vocês verem, gente, o cão que a mulher era. Eu mal tinha forças para cuidar da minha casa, do tanto que eu tava doente, e mesmo assim, ó, ela tava cagando. Mesmo assim, ela vivia me infernizando. Teve uma vez que a minha filha tava arrumando os dentes, porque ela nasceu com os dentinhos, gente. Nasceu com os dentinhos não, né? Quando os dentes dela nasceu, já era tudo estragado. Ela tinha problema na gengiva, e aí caiu aquele, nasceu de novo com problema. Então, o pai dela tava pagando o tratamento que não ficou barato. A ex do meu marido, pra infernizar, falou pra minha sogra assim que, enquanto a filha dele tava pedindo uma bicicleta pra ele há séculos, e ele não dava, ele já tinha gastado mais de 3 mil com os dentes da filha dos outros, né? De outro homem e largando a dele de lado. Só que o que acontece? Na época, a menina tinha uns 8 anos de idade. O lugar que elas moravam era um lugar muito perigoso, no sentido de ser bastante movimentado, sabe? Então, assim, até meu marido tava meio com medo de comprar essa bicicleta. E eu falei uma vez, falei assim, ó, você que sabe, você que é pai dela, mas eu, se fosse filha minha, eu não ia querer que ela andasse de bicicleta no lugar daquele. Não, é muito perigoso. Então, por isso que ele decidiu não dar a bicicleta. Eu lembro que ele ainda falou pra menina, né? Pede outra coisa que o papai dá um jeito, mas bicicleta agora não. Só que a mulher foi falar isso pra mãe dele. E aí, a mãe dele já chega em mim esculachando, né? Que eu não posso ser egoísta, que se ele dá as coisas pra minha filha, que não é filha dele, eu não posso impedir ele de dar as coisas pra filha dele. E não adiantava eu discutir não, gente, porque ela enfiava isso na cabeça e pra ela era a única verdade. Mas enfim, peguei a sugestão da minha terapeuta, entrei pra aula de dança e realmente começou a me fazer bem. E o professor dessa aula que eu fazia, gente, ele era muito gente boa. Mas assim, não tinha nada a ver, não era só comigo não, sabe? Era com todo mundo. Mas acabava que às vezes ele me dava uma atençãozinha assim, pelo fato de eu estar ali também como parte de um tratamento, sabe? Mas ele era gente boa com todo mundo. E aí a aula começou a me fazer bem, sabe? Eu fui querendo sair, nossa senhora, foi me fazendo muito bem, até pelo fato de ser um exercício físico. E aí, na época, a ex dele começou a implicar por conta disso. E ela ficava usando a menina.
quando a menina vinha pra nossa casa, ela falava que a mãe dela falava que eu tava querendo ser mocinha, que eu tava pondo chifre no pai dela com esse tal professor de dança. Entrava no ouvido, saía no outro. Mas vocês, né, de ver que a mulher matriculou no mesmo lugar que eu, no mesmo horário, na mesma dança. O dia que eu cheguei, que eu vi essa mulher lá, eu não tô acreditando num trem desse. E eu podia muito bem ter trocado? Podia. Mas eu achei um absurdo. Falei assim, eu não. Eu já tava fazendo aula, eu gosto da turma, eu gosto do professor. Se ela quiser, ela que saia. Eu não vou sair. E aí ficava tudo que eu fazia, essa mulher me monitorando, sabe? Tudo que eu fazia. Daquele tipo que você se sente até incomodado. E o tanto que a mulher pressiona lá a banca, sabe? Eu acho que ela ficar com inveja até de me ver dançando. Porque assim, não sou um pé de valsa, mas pelo menos dura igual ela também, te garanto que eu não sou não. E a mulher parecia uma alabanca, sabe? Tá bom. Chegou o aniversário da menina e ela já tinha conversado com o meu marido que queria fazer a festa, né? Só fez a lista lá de 2 metros e mandou pra ele, mas tudo bem, não importei não, gente, filha dele tem mais que pagar mesmo. Só que eu falei pra ele, falei assim, ó, eu não vou, porque ia ser na casa dela, não tinha sentido, né? No meio de uma guerra lá, eu ir na festa da menina. Não fui e ele foi, né, claro, ele foi, fizeram lá a festa e tal, tudo bonitinho. Depois dessa festa, a mãe dele virou a cara pra mim. Porque assim, ela nunca foi minha fã, né? Nunca me beijou e abraçou, mas a gente conversava minimamente possível. E essa mulher virou a cara pra mim. Falei, o que tá acontecendo? Não fiz nada com ela, né? Deixei também, quando sou de adular, não, gente. Aí quando foi um dia, eu conversando com a minha cunhada, filha dela, a minha cunhada veio me contar. Que diz que na festa, a ex do meu marido foi falar pra ele que eu tava tendo um caso com o professor, que ela viu a gente se despedindo, beijando, só que ele me conhece. E ele sabia muito bem que isso era mentira dela. Então, tipo, ele não ligou. Só que ela, não satisfeita, foi falar com a mãe dele. Foi contar isso pra mãe dele. E aí a mãe dele, nossa senhora, chegou nele na festa mesmo, que ele era um bobo, um trouxa, que isso, aquilo. E ele colocou a mãe dele no lugar. Falou assim que se ela não me respeitasse, que ele não ia frequentar a casa dela mais e não ia querer ela na minha casa também. Então acabou que ela tava com raiva de mim por conta disso, pelo fato do meu marido não ter acreditado na mentira lá da Naja. E aí, depois disso, né? Depois de fazer e ver que não ia abalar o nosso relacionamento, ela saiu da aula, continuei cagando pra ela. E é assim, graças a Deus, sempre tive uma boa relação com a minha enteada sempre me respeitou bastante, mas esse inferno, ele só foi acabar a partir de que a menina que ela fez assim uns 16 anos, porque aí ela foi entendendo as coisas que a mãe dela fazia. Então, ela parou de repetir as coisas que a mãe dela falava aqui em casa, sabe? Na real, ela começou a cortar a mãe dela, a colocar a mãe dela no lugar. E foi a partir daí que a mulher decidiu seguir a vida dela e deixar a nossa vida em paz. Mas, olha, cortei um dobrado na unha daquela vaca. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Que bom que esse casamento é sólido o suficiente pra ele, né, não acreditar nas intrigas aí da ex. Mas, gente, ex que não superou final de relacionamento é difícil, né? Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha, porque assim cada vez a gente cresce mais. E se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá aí na sua tela, é por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso. Beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau, fui!